tema acidentes do trabalho, hoje, compreende vários ramos do direito. Nós temos o direito previdenciário, a Lei 8.213, 91, regendo a matéria. Temos a CLT também, o Código Civil, a Lei Orgânica da Saúde, todo um complexo de leis. Hoje não é fácil atuar sem um aprofundamento maior na questão de ordem médica. É um tema que conjuga o direito e a medicina, e ambos não são ciências exatas, como nós sabemos. Nós tentaremos dar uma contribuição, fruto de nossos estudos, de nossas vivências, e apresentarei alguns enfoques para a apreciação que os colegas houverem por bem conferir. Alguns tópicos da nossa fala versarão sobre assuntos ainda não objeto de nenhuma obra na matéria. Não pelo inusitado, mas nós gostaríamos de provocar uma reflexão, porque muitos equívocos têm ocorrido e levado a danos irreparáveis a pessoas e suas famílias, de maneira que esta matéria merece a nossa particular atenção e a nossa tentativa será essa. Espero que os colegas, tendo o ponto de vista oposto, contrário, também venham a contribuir para a discussão, que será sempre enriquecedor o embate de ideias, de posicionamentos. Nós mencionamos a legislação básica, começando pela Constituição Federal. De mais importante para o assunto é o que dispõe a norma maior sobre o seguro de acidentes do trabalho, a cargo do empregador. Então, o ônus do seguro é incumbência do empregador, e tão somente ele. O empregado não participa do custeio das prestações por acidentes do trabalho. Por favor, mais adiante. Chamaremos a atenção para o artigo 950 do Código Civil, porque ele tem sido, na Justiça do Trabalho, especificamente, um tanto quanto desconsiderado na avaliação da incapacidade laborativa. O artigo 950 do Código Civil preceitua que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão. Então, vamos atentar para essa alusão a ofício ou profissão. Mais adiante explicarei melhor o objetivo nosso. A CLT também é de grande importância, inclusive invocando o artigo 8º, no tópico em que prestigia também o direito comparado. Na ausência de normas específicas, a supressão de lacunas, o preenchimento de lacunas, pode se valer para isto ocorrer do direito comparado, afora os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário e, inclusive, tem também caráter constitucional, como nós sabemos, desde que atendidos certos requisitos. O artigo 154 da CLT invoca outros ordenamentos, outros diplomas legais, não se restringindo apenas ao capítulo que trata da higiene e segurança do trabalho. Lei 8.213, ela disciplina a reparabilidade dos danos no plano da infortunística. A Previdência Social, segundo a Lei 8.213, concede prestações, expressão genérica que compreende as espécies benefícios e serviços. Os benefícios são as prestações monetárias em dinheiro e os serviços são as prestações em utilidades, ressaltando-se a reabilitação profissional. É um serviço a cargo da Previdência Social, mas, infelizmente, não tem havido a propositura de ações
na Justiça Federal, buscando a reabilitação profissional como serviço. Sugiro aos colegas que reflitam sobre isso, porque o que eu vejo é pedido de benefício, quando o INSS desmantelou o seu centro de reabilitação profissional. Absurdamente, nós tínhamos excelentes núcleos e centros de reabilitação profissional, como o de Campinas ou de Santos, que foram desmantelados na prática, apesar de se tratar de um relevante serviço a cargo da Previdência Social. Se os colegas pleitearem a reabilitação de um segurado, trarão no pedido embutido o pleito de um auxílio-doença, porque só se faz reabilitação profissional mediante a concessão desse benefício. Ao invés de se pedir simplesmente o auxílio-doença, nós sugerimos que se pleiteie enfaticamente a reabilitação profissional e que o INSS cumpra a lei e o seu regulamento, inclusive mediante o atendimento por uma equipe multidisciplinar. A lei não tem sido cumprida pela Previdência Social, lamentavelmente, o que é realmente afrontoso à nossa condição de cidadãos. Lei Orgânica da Saúde. Também ela não é muito lembrada, mas o SUS tem atribuições voltadas também à questão da saúde dos trabalhadores. Poucos têm conhecimento de que o SUS pode, por exemplo, através dos centros de referência em saúde do trabalhador, aos estaduais e aos municipais. Aqui em São Paulo nós temos vários centros de referência em saúde do trabalhador, instituições públicas que, portanto, merecem fé pública nas suas avaliações e conclusões, que podem intervir nos locais e ambientes de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também tem sido desmantelado. Os seus integrantes aposentam-se ao cabo do tempo necessário e não há reposição dos cargos. Infelizmente, hoje, o Ministério do Trabalho, por falta de estrutura e por falta de pessoal minimamente suficiente, não tem atendido às suas obrigações. Mas aí pode atuar o SUS. Alguém poderia dizer, como? Por exemplo, já ocorreu isso por várias vezes, aqui em São Paulo não é prática. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas autuou a Bosch porque ela não emitiu a CAT, não comunicou ao INSS a ocorrência de uma doença ocupacional. O Centro de Referência constatou o fato e autuou o empregador. Ele se defendeu alegando a incompetência do SUS, nesse particular. A questão foi resolvida administrativamente em desfavor da empresa. Ela recorreu ao Poder Judiciário e perdeu. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou, já há vários julgados nesse sentido, que é competente, sim, o SUS para esse fim, para estabelecer normas sobre higiene e segurança do trabalho, cuidar da prevenção dos ambientes e até mesmo a interdição dos locais de trabalho ou embargos de obras. Tem essa atribuição, ela não é exclusiva do Ministério do Trabalho, enfatizamos. Daí a importância que nós estamos dando à matéria. Aqui são as atribuições do SUS, especificamente quanto à saúde do trabalhador. Nós destacaremos algumas questões, porque o tempo não nos permitirá maior aprofundamento na matéria. Precisaríamos, pelo menos, de 2 semanas para discutirmos mais a fundo as questões que interessam à infortunística. Então, nós vamos destacar alguns tópicos que acho serem de importância no cotidiano de nós, advogados, e das demais pessoas também interessadas no tema. Nós mencionamos 2 preceitos. Um preceito é de comum sabença, conhecimento por parte generalizado. O que se indeniza
não é a lesão ou doença em si mesma, e sim a incapacidade laborativa. Porque ao direito interessa o dano, o prejuízo, de maneira que a incapacidade traduz exatamente esse déficit, esse dano, esse prejuízo. Há doenças, como, por exemplo, uma rinite alérgica, pode ser advinda da exposição a certos fatores alergizantes no trabalho. Porém, ela não é incapacitante, ela não gera, senão em alguns casos muito especiais, como no caso de um cirurgião, de quem lida com alimentos, uma incapacitação e ainda que breve para o exercício do labor, mas não é objeto de ressarcimento pecuniário. E nós estabelecemos um segundo preceito, que é consequência do primeiro. Importa juridicamente apurar a causa da incapacidade laborativa ou do seu agravamento. Eu não estou falando apurar a causa da doença ou lesão, e sim a causa da incapacidade, o que é diferente. Já que o objeto da proteção legal, do ressarcimento, é a incapacidade, não cabe perquirir da causa da doença, e sim da incapacidade. Acho que isso é fundamental e até óbvio, por uma questão de lógica. Mas, infelizmente, o que se discute hoje nos feitos judiciais é a causa da doença. É um equívoco, nesse particular, relevante, no nosso entender. Submetemos essa questão à apreciação dos colegas para entenderem se é pertinente ou não. Então, não cabe averiguar a etiologia, nem a etiopatogenia, ou seja, a causa da doença. A etiologia é muitas vezes ligada a fator hereditário, a raiz do mal. A etiopatogenia já vai um pouco além, é o que causa a doença. Nem a preexistência de lesão ou da patologia em si mesmas. Muitas vezes, peritos médicos da Previdência Social ou judiciais dizem: trata-se de uma doença constitucional, congênita, portanto, não está relacionada ao trabalho. É outro equívoco conceitual. Para se excluir o nexo de causalidade, nós precisamos avançar muito além nas considerações, porque o que interessa é a causa da incapacidade ou do agravamento da incapacidade, reiterando, não a causa da doença. E, nesse particular, eu gostaria também de mencionar outro equívoco que muitos colegas, operadores do direito, juízes, etc., incidem, que é de falar como sendo sinônimas as expressões nexo causal e nexo etiológico, a etiologia. É um grave erro conceitual, porque o nexo causal compreende as causas etiopatogênicas, as causas desencadeantes e as causas agravantes. Essas são as três modalidades de fatores causais. Etiopatogênicas, como no caso de uma silicose, uma doença profissional proveniente da exposição à poeira de sílica no trabalho. Por exemplo, atividade de marmoraria, jateamento de areia, de vidraria manual, onde há a liberação da poeira de sílica no ambiente e o trabalhador exposto à inalação dessas partículas finíssimas, invisíveis até a olho nu, vai com o tempo adquirindo essa patologia. Aí nós podemos falar em fator etiológico. Mas há outros casos, por exemplo, num escorregamento de vértebra, listese, como dizem os médicos, em que há uma origem, uma causa preexistente. A pessoa nasceu com uma listese, um escorregamento de vértebra. Mas esse escorregamento, essa anomalia, digamos assim, não gera incapacidade. A pessoa trabalha normalmente, corre, pratica esportes, carrega peso, sobe escadas, movimenta-se sem nenhum problema, sem nenhuma restrição.
por ação de um acidente, de um macrotrauma, como nós falamos, aflora a incapacidade até então inexistente. É como um divisor de águas. A pessoa estava rígida, trabalhando normalmente, sem dores, sem limitação de movimento, sem restrição funcional. Por ação de um acidente, aquele quadro aflora, torna-se incapacitante, surge a sintomatologia dolorosa, a restrição de movimentos, as dores. Isto é uma passagem, é o chamado rompimento do equilíbrio biodinâmico, a descompensação, por exemplo, de uma coluna vertebral por ação de um traumatismo, no caso da listese, objeto do nosso exame. Portanto, não interessam esses fatores de ordem genética, predisposição pessoal, etc., como causa excludente. Se presente um desses fatores, não significa isso automaticamente que o trabalhador não tenha direito ao reconhecimento do seu problema como sendo um acidente ou uma doença ocupacional. Questões de incapacidade. Nós temos no campo do direito do trabalho alguns autores, o mais destacado de todos, na nossa opinião, é o eminente desembargador mineiro Sebastião Geraldo de Oliveira, que busca conceituar o que seja incapacidade laborativa. Ele, nesse campo, realmente é o suprassumo aqui entre nós, no país. No terreno da previdência social, dos acidentes do trabalho, não conheço nenhum autor, nos últimos 25 anos, que busque conceituar o que seja incapacidade laborativa. Não temos nenhuma obra, pelo menos que eu conheça. É preciso, no entanto, nós buscarmos essa conceituação, e é o que eu estou tentando fazer. Proponho um conceito de incapacidade laborativa. É a ocorrência de inaptidão ou de incompatibilidade para o exercício da atividade profissional desempenhada, em caráter temporário ou permanente. Notem que eu falo em inaptidão ou incompatibilidade. Por quê? Porque, até me valendo de uma casuística pessoal, patrocinei certa causa em que a perícia médica disse, olha, esse trabalhador, não me recordo, me perdoem a patologia, o nome da doença, ele foi acometido de tal enfermidade, típica da exposição a intenso frio. Clinicamente, ele não tem problema algum atualmente. Mas se ele voltar a trabalhar em frigorífico ou exposto ao intenso frio, o quadro se reativará, porque ele não tem mais condições, objetivamente, de voltar a desempenhar a mesma atividade. Eu acredito que seja também uma situação de incapacidade, porque ele se especializou, muitas vezes, ao longo de anos e anos, numa profissão e não poderá mais desempenhá-la. Ele tem um dano, ele sofre uma restrição no mercado de trabalho, ele vai ter que se adaptar a uma outra função. Acredito que seja também válida essa concepção de incapacidade, não só como um dano concreto, mas como um dano potencial, digamos assim. A incapacidade pode ser temporária ou permanente. A incapacidade temporária é transitória. A lei não estabelece um tempo de duração dessa incapacidade temporária. No campo da previdência social, infelizmente, de algumas décadas para cá, a política governamental tem sido a de restrição de direitos. A DRU já nos leva a 20% dos recursos destinados à previdência social, no regime geral da iniciativa privada dos trabalhadores, né? Nós sabemos que 20%, o governo até anda esquecido, e anda nos tirando 30%. Alguns milhões e milhões a mais dos recursos da Seguridade Social que vão para fins nobres, né? Vão para pesca, vão para outras coisas que não são propriamente da Previdência Social. Mas são os recursos nossos.
Uma outra parte, na lei de custeio, o artigo 17, vai para o EPU, encargos previdenciários da União, aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da União. Parece que o regime deles é outro, nada contra os nossos co-irmãos. Porém, eles têm um regime e o custeio deveria competir aos entes governamentais, não propriamente a nós que contribuímos para a Previdência Social dentro desse regime. E o que tem acontecido? O auxílio-doença no Brasil, que é o benefício por incapacidade temporária, é o que menor tempo tem na América Latina. Não estou falando em países mais avançados. Há estudos e pesquisas demonstrando que a duração do auxílio-doença no Brasil é menor, é inferior à de outros países latino-americanos. Isso deve nos chamar a atenção. E até nessas movimentações populares, me surpreendo de não ter ainda, pelo menos que eu tenha visto, alguma manifestação no sentido de se resgatar direitos que cada vez mais são perdidos ou preteridos no âmbito da Previdência Social. E o interessante é que o Ministério da Previdência diz assim: nós concedemos benefício do auxílio-doença por mais tempo do que a média, e faz uma comparação com um determinado período de tempo. É verdade e não é verdade. Por quê? Quando antigamente se concedia o auxílio-doença, era por 1 ano, 2 anos, conforme o prognóstico médico. É uma doença que o médico sabe que vai levar tempo para a sua recuperação, a recuperação do paciente. Então, por que conceder benefícios cada 3, 4 meses, como tem acontecido? Então, cada vez que se concede, no decorrer de 1 ano, um benefício que deveria ser uno, abrangendo o ano todo, concede-se a prestações. Cada benefício recebe um número. Então, aquele benefício que deveria ser único por 1 ano, 2 anos, é fracionado. Cada um recebendo benefício, a média, lembra aquela história do frango dos estatísticos, né? Se eu consumir durante o mês 10 frangos e o meu irmão nenhum, na média ele terá consumido metade dos frangos, né? É mais ou menos isso. Então, o número de benefícios aumentou de uma maneira artificiosa, engenhosa, porém antissocial. Consolidação é um conceito jurídico e não um conceito médico. É importante resgatar isso porque, no campo da Previdência Social, se fala em alta do auxílio-doença. Alta é de tratamento médico ou hospitalar, não é alta de benefício, mas é o linguajar corrente popular e nós mesmos, advogados, falamos em alta do auxílio-doença, impropriamente convenhamos. O conceito é jurídico. Sabemos que a cirurgia não é obrigatória por força de lei. Como eu vejo várias pessoas anotando, o material, né, doutor, poderia ser obtido aqui junto à OAB, não sei de que forma, né? Ou então eu poderia fornecer o meu e-mail para repassar, né? Porque eu estou vendo que há uma certa dificuldade, porque eu estou preocupado um pouco com o tempo, e estou vendo algumas pessoas tendo essa dificuldade. Ao final o senhor dá o e-mail, aí eles... Incapacidade permanente. Outro equívoco conceitual que nós vislumbramos, com todo respeito. Quantas vezes vejo em sentenças, em decisões, acórdãos, que não ficou caracterizada, no caso concreto, a irreversibilidade de uma lesão. É interessante porque a lei previdenciária não diz em doença definitiva, incapacidade definitiva, irreversível. Diz permanente. O que é permanente? É o que permanece, até curialmente falando. Ou seja, quando uma patologia, uma lesão é crônica, ela deve ser considerada permanente. Porque, do contrário, se ficar esperando por Godot, pela possível cura no plano médico de uma patologia, o segurado vai ficar simplesmente sem nada receber em busca dessa falaciosa cura. Então, por isso,
doutrina e jurisprudência têm se posicionado no sentido de que a incapacidade não precisa ser demonstrada como sendo definitiva e irreversível, até porque o benefício de maior expressão no plano da gravidade, que é o da aposentadoria por invalidez, não exige essa definitividade. A aposentadoria por invalidez é concedida e mantida enquanto o segurado ou a segurada permanecer nessa condição. Então, nem esse benefício de maior expressão quanto à gravidade assume a afeição de definitivo. Quanto mais o auxílio-doença e o auxílio-acidente de 50%. Incapacidade permanente e parcial. Alguns também têm se equivocado nesse particular, entendendo que o segurado, para fazer jus ao auxílio acidente de 50%, deva necessariamente mudar de função de atividade. Mas a lei é clara, ela abrange duas hipóteses. No caso, pode haver uma restrição permanente para o desempenho da mesma atividade, uma redução da capacidade sem a necessidade de se mudar de função. Outra hipótese é de não poder mais desempenhar a mesma função, mas outra. Então, são duas situações, não há que se exigir que o segurado, para deter esse direito, satisfaça o requisito da mudança de função. E aí é importante também nós distinguirmos função de atividade. Às vezes continua o segurado na função, não na mesma atividade. É também preciso fazer essa distinção no caso concreto. Agora incursiono pelo campo da justiça do trabalho. Vejo as perícias judiciais, em quase 90% dos casos, quero crer, utilizando a tabela da SUSEP, que é válida para o seguro de vida e de acidentes pessoais. É correto? Lembram-se quando nós procedemos à leitura de parte do artigo 950 do Código Civil, enfatizando que o que interessa é o ofício ou profissão? Ora, a tabela da SUSEP não considera a profissão. Consequentemente, é ilógico e injurídico nós adotarmos essa tabela como parâmetro. Se, por exemplo, um pianista tiver, por força de um acidente, a amputação de um quirodátilo, de um dos dedos da mão, provavelmente ele não vai poder mais desempenhar o seu ofício. Se ele for um auxiliar com serviços leves, ele não terá ele poderá ter essa condição, ele poderá continuar com dificuldades, com restrições a desempenhar a mesma atividade. Então, essa tabela, para ambos, aplica o mesmo percentual. Então, não tem lógica, mas é o que impera na justiça do trabalho, porque, na verdade, nós temos um outro problema. O Código Civil, que rege a matéria, fundamentalmente, não prevê um critério, uma tabela para fins e efeitos de avaliação da incapacidade. 10%, 15%, 30%, enfim. Nós não temos esse parâmetro. Só que, a nosso ver, não vale nos servirmos subsidiariamente da tabela da SUSEP. Ela vale para o seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivos. E nada mais do que isso. Como? Pois não. É seguro privado. Exatamente. E com fins específicos, ela é tarifada. Então não tem sentido aplicar a tabela da SUSEP. E o que é pior, muitas vezes os peritos aplicam mal a tabela, erroneamente. E há consequências em razão disso, né? Mas bem lembrado. Um parâmetro poderia ser a Lei 8.213/91, o artigo 86. Mas não há uma gradação. Esse auxílio acidente de 50% tem gerado muita controvérsia. Certa feita, eu estava passando por um corredor do fórum, lá as varas de acidentes do trabalho, as 6 varas de acidentes do trabalho, isso já faz algum tempo. E um magistrado, muito brincalhão,
me vendo passar, ele acenou para que eu entrasse na sua sala. E me perguntou: doutor, o senhor que é o defensor dos pobres e oprimidos? Eu falei: pronto, já vem gozação. Me responda uma pergunta, com ar matreiro. Se um trabalhador sofrer um acidente, amputação de uma falange distal, ele vai receber o auxílio-doença, enquanto não se consolidarem as lesões, mas terá a cessação do benefício, com a consolidação das lesões, cessará o benefício, não haverá mais o que tratar, e ele perdeu essa falange. A sequela, a perda anatômica de uma falange, permitiria a obtenção a esse segurado, a esse acidentado, de um auxílio-acidente 50%? Eu disse sim, na minha opinião. Muito bem. E se ele perdesse o dedo todo, doutor? Eu falei: a mesma coisa. Ah, é? E se ele perdesse 2 dedos? Eu falei: bom, em princípio a mesma coisa. E se fosse a mão toda? Eu falei: bom, doutor, aí nós precisamos verificar a escolaridade, a idade, uma série de fatores, e poderá ser caso de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente. E se houver amputação do braço todo, direito, digamos? Eu falei: a mesma situação que a anterior, ou aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, conforme a situação concreta da vítima. Bom, doutor, então o senhor está querendo me convencer de que um braço vale a mesma coisa que uma falange distal? Eu falei: doutor, eu não sou responsável pela lei, eu não fiz nada disso. É o que nós temos aí, no ordenamento jurídico. Antigamente havia o auxílio-acidente de 30%, 40% e 60%, permitindo uma gradação. E hoje, acho que, a dano da Previdência Social, alguns benefícios são concedidos de uma maneira um tanto exagerada. Por quê? Porque, e agora estamos no campo da Previdência propriamente, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, criou o conceito da perda mínima. Então, se houver uma perda, ainda que mínima, da capacidade funcional, perda auditiva, por exemplo, ainda que mínima, o segurado tem direito ao auxílio-acidente. Então, se for a amputação de uma falange, ainda que distal, ele fará jus dentro dessa corrente jurisprudencial hoje largamente predominante, ele vencerá a causa, pelo menos em sede de recurso especial, sendo prevalente essa tese da perda mínima, acolhida também por vários tribunais regionais. Eu acho que é um exagero nesse particular, porque na prática equivale o quê? A metade praticamente, né? Não é exatamente isso, mas equivale mais ou menos a metade do valor de uma aposentadoria por invalidez. É um exagero, convenhamos. Mas o entendimento é de que a Constituição prevê o ressarcimento do dano, um seguro de acidente de trabalho. Então, a vítima terá direito. Não é o ideal, mas é o factível. Assim caminha a jurisprudência. E aí eu elenco um julgado de um tribunal de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, a respeito da matéria. Nós poderíamos nos valer, da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, para suprir essa lacuna, buscando a caracterização, a definição do grau de incapacidade, melhor dizendo. O artigo 16 da Lei Orgânica da Assistência Social, do decreto que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, manda que se adote a Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, CIF. Eu não vejo nos feitos judiciais a adoção dessa CIF, dessa classificação que é internacional da Organização Mundial da Saúde. É uma instituição de altíssima respeitabilidade. E no parágrafo 1º, ela prevê que a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade será composta de avaliação médica e social. É o que tem na Justiça do Trabalho
sido acolhido por diversas decisões. O perito médico diz: a incapacidade laborativa é temporária e parcial. Mas o magistrado, considerando a idade, a escolaridade e outros fatores, o aspecto social, concede o benefício, porque ele não se atrela à concepção puramente médica. Ele considera também a parte social. E, afinal de contas, nós estamos falando de uma previdência social, que faz parte da Seguridade Social. A assistência social também integra, como nós sabemos, a Seguridade Social. Então, nós não podemos perder de vista essa organicidade, essa unicidade. Questões de causalidade e concausalidade. O raciocínio médico e o raciocínio jurídico. Como eu disse, desde 1965, eu, no começo como estudante, protocolando petições, levando e trazendo processos, dos cartórios, etc., eu tive contato com essa matéria. E, no decorrer do tempo, comecei a me dar conta de que o médico raciocina de uma forma, o advogado de outra, o juiz de outra, o promotor, etc. e tal. Cada profissional tem uma forma de raciocinar. Então, nós, advogados, desenvolvemos um tipo de raciocínio que não coincide com o do magistrado e de qualquer outro operador do direito. Pelo menos pela vivência sofrida do dia a dia, cheguei a essa conclusão. E apanhava muito nos processos, porque formulava um quesito que era inadequado, porque não se afinava com o raciocínio médico. Dentre outros quesitos, eu formulava o seguinte: pode o senhor perito, a senhora perita, admitir que o acidente descrito na inicial tenha contribuído para causar ou agravar a incapacidade? A resposta vinha inexorável: não posso. E eu, muitas vezes, argumentava, pedia esclarecimentos periciais, citava autores, e o perito mantinha a sua conclusão. Alguns médicos, até mais acessíveis, permitiam um diálogo. A gente atua na mesma área e, de vez em quando, a gente encontra um médico, um outro profissional nessa área. E alguns mais sociáveis permitem uma conversa e até algumas brincadeiras. Então, um perito nos dizia: mas, doutor, o senhor vai me desculpar, referindo-se a mim, mas o senhor é muito chato. Eu apresento um laudo que não o agrada, e aí o senhor faz quesitos complementares, pede esclarecimentos, eu respondo, não ganho mais honorários, porque o juiz já fixou os meus honorários, mas tenho mais trabalho. E aí o senhor volta a carga, e isso não tem fim, o senhor é um tormento. Eu falei: mas, doutor, eu só queria que os senhores peritos seguissem os livros de medicina, as obras de referência, a literatura especializada. Eu não vejo como. Ele falou: não, doutor, esse negócio aí de perguntar se eu posso admitir, eu não posso admitir porque há N causas. Essa doença é multifatorial, é multicausal. Várias causas podem explicá-la. Então, como é que eu posso dizer que foi o acidente se poderiam ser outras causas? Pode ser, mas eu não tenho condição de afirmar do ponto de vista médico. Depois de tanto apanhar, caiu a ficha. E não faz tanto tempo assim. Acho que eu apanhei uns 40 anos, até que caiu a ficha. Estou perguntando de maneira equivocada. E não estou acompanhando o raciocínio médico. O que eu devo perguntar? Ao invés de pode a perícia afirmar, eu passei a perguntar: pode a perícia negar? Ah, não posso negar. Pronto. Chegamos ao entendimento. Vejam só, uma sutil mudança pode levar a grandes alterações, grandes consequências. Então, eu sugiro aos colegas que reflitam sobre a conveniência, a oportunidade, a propriedade dessa forma de quesitar. Pode negar? Não pode. Pronto. Chegamos a um entendimento, aí, a uma harmonia. Nexo causal, eu já falei sobre algumas coisas. Uma outra questão também
envolve a chamada concausalidade. Artigo 21, inciso 1 da Lei 8.213 de 91, Plano de Benefícios da Previdência Social, que é adotado também esse parâmetro na Justiça do Trabalho. Ela se vale muito, como nós sabemos, também da legislação previdenciária, porque não há na CLT, na legislação trabalhista, normas próprias regendo a matéria. Então, nós nos valemos da legislação previdenciária. Eu, durante 6 anos, fui convidado para ministrar um curso na Faculdade de Medicina da USP, um curso de especialização em Medicina do Trabalho na parte de legislação. Portanto, é um curso para médicos. E havia cerca de 8 peritos do INSS como alunos. E eles estavam tanto quanto rebeldes, porque eu fazia algumas colocações que não estavam agradando. Eu dizia que o sistema do INSS informatizado atua contra o segurado, porque, vamos exemplificar, num caso de Ler-Dort, lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho, hoje conhecidos pela sigla Ler-Dort, nós temos cerca de 3 CIDs em média, uma tendinite, uma epicondilite, uma bursite, um cisto sinovial, enfim. Ou pode ter até uma neurose associada. Então, vários CIDs, né? CID é a classificação internacional das doenças e cada doença tem um código, né? É o chamado CID, é CID-10. Mas o sistema do INSS só permite um CID. E o benefício é por incapacidade. Então, o mínimo que se espera, em respeito à nossa condição de cidadãos, é que se exprima no sistema a verdade. Se há um relatório médico mencionando 3 ou 4 CIDs, eles têm que constar do sistema, obrigatoriamente. Não, o médico perito, não estou criticando o médico perito, estou dizendo o sistema, falando do sistema, permite um CID. Quando o médico for uma pessoa muito sensível, pode colocar um segundo CID que eles chamam de secundário, que não será necessariamente secundário quanto à gravidade e quanto à importância. Ele escolhe. E o pessoal começou a se incomodar. Começou a fazer piadinhas, gracejos, e o clima começou a ficar um tanto difícil na sala de aula. Num dado momento, eu interrompi e perguntei: os peritos do INSS aqui presentes, como alunos, poderiam me responder se já tem mais de 1 ano de atuação na área, atendendo segurados, concedendo e negando os benefícios? Todos tinham vários anos de experiência. Eu falei, bom, eu presumo então que vocês, concedendo ou negando o benefício, que a palavra é do perito, é atribuição pericial dentro desse sistema, eu perguntaria a vocês o que é concausa preexistente, simultânea, superveniente, e dei um exemplo de cada uma. Não, o senhor é o professor. Eu falei, mas se vocês não souberem o que é concausa, como é que vocês vão poder reconhecer se a pessoa faz jus ou não ao benefício por acidente de trabalho se vocês não conhecem a concausa? Vocês estão prejudicando pessoas por ignorância, por desconhecimento, por despreparo, desconhecimento da matéria. Isso é grave. Bom, aí fizeram um abaixo-assinado, eu era mero professor convidado e nunca mais fui convidado para participar do curso. O que eu ganhei foi isso. Mas eu ainda me mantenho incólume até hoje, pelo menos, durante já uns 26 anos, na Faculdade de Medicina da Santa Casa, no mesmo curso de Medicina do Trabalho. Há sempre os peritos médicos, mas não chegamos a esse nível assim, de desentendimento. Eu fiz outras críticas também, não vou ficar falando aqui, que não são pertinentes, né?
Nexo técnico, perdão, eu não falei nenhuma das concausas, estou falando sobre isso e não mencionei uma dessas. Então nós temos a concausa chamada preexistente, anteveniente, antecedentes. Nela há uma doença ou lesão anterior, não tem nada a ver com o trabalho. Por exemplo, alguém é diabético ou hemofílico, sem nenhuma ligação com o seu trabalho. Vem a sofrer um ferimento que causa hemorragia e leva, na sequência, a uma gangrena e ele precisa amputar a região gangrenada. É acidente do trabalho? Se esse ferimento ocorreu no exercício do trabalho, nós temos a conjugação de dois fatores, um preexistente, a diabetes ou hemofilia, com o acidente. E dessa interação, desse encadeamento causal, resultou o dano, a incapacidade e a gangrena. Consequentemente, acidente do trabalho. Esse é um dado que tem sido descurado no mais das vezes. Então se diz, essa pessoa tem varizes nos membros inferiores. Ai da mulher. A mulher é que mais apanha nessas questões, porque dizem que a mulher, ela tem filhos e a gravidez provoca varizes, então não é o trabalho na posição sentada longas horas ou na posição em pé com pouca movimentação é que causaria ao longo dos anos essas varizes, essas úlceras varicosas, flebites, etc. Seria o fator hereditário. O pai, a mãe, o avô, o cachorro do vizinho, alguém tinha varizes e, em razão disso, essa pessoa também, inexoravelmente, estava fadada a contrair a moléstia. Mas aí nós temos que nos lembrar da concausa preexistente. Um exemplo mais comum. Caso de asma brônquica. Na infância, principalmente aqui em São Paulo, nessas áreas bem poluídas que nós temos, metropolitanas, há sempre uma crise de bronquite, a criança é levada ao hospital para um atendimento, ela já tem desde a infância essas crises. Na idade adulta, ela vem a trabalhar num frigorífico ou num local com sujeição a poeiras diversas, etc. E aquela doença se agrava, evolui e surge uma asma brônquica com incapacidade, um enfisema pulmonar. Não se poderá dizer, não, desde a infância essa pessoa já tinha o problema, não venha dizer que é o trabalho. Mas o trabalho gerou o quê? A incapacidade que não existia anteriormente. Então, é doença do trabalho nessas condições. Nós precisamos estabelecer a relação de causa e efeito, mas pode ser doença do trabalho. É preciso estabelecer o vínculo ou negá-lo, conforme o caso. Precisa analisar a situação concreta. Com causa simultânea, de nenhum interesse prático. Ao mesmo tempo, atuariam o fator traumático, ligado ao trabalho, e o fator, digamos, etário, caso da perda auditiva provocada pelo ruído. A pessoa se expõe ao ruído elevado e, ao cabo de uns 20 e poucos anos de exposição, ela vai ter uma perda auditiva pelo traumatismo sonoro, pela exposição ao ruído elevado, acima de quantos decibéis? 85 decibéis é o parâmetro na área previdenciária, acima de 85 decibéis, mas a idade também atuará em seu desfavor, também contribuindo ao mesmo tempo para essa perda, essa redução da acuidade auditiva. Então nós temos a concausa simultânea, tudo sincronizado, atuando ao mesmo tempo. É só de interesse acadêmico. E, finalmente, a concausa superveniente. Eu cuidei de uma questão em que o trabalhador foi vítima de um politraumatismo. Ele saiu da sua residência rumo ao local de trabalho. Ao atravessar uma rua, veio a ser atropelado, com lesões múltiplas. E o médico que o assistia
prescreveu a medicação de praxe, mas ela não surtia efeito. Então ele resolveu recorrer a corticoide, cortisona. A cortisona tem um efeito desastroso. E poucos médicos sabem lidar com a cortisona. Porque uma das coisas mais importantes quando se usa com certa frequência a cortisona é saber diminuir a dosagem. Eles têm uma preocupação sempre antes. Mas, com relação à redução gradativa da dosagem, é que, segundo relatos médicos, podem surgir problemas. Porque, afinal de contas, o nosso corpo é contrário também ao bis in idem, né? Nós produzimos também a cortisona. Então, quando começamos a utilizar o corticoide, o cérebro já dá uma ordem. Suprima-se a produção pelo próprio organismo do equivalente. Quando há supressão, às vezes ela não se dá de maneira gradual para o cérebro já poder se adequar à nova situação de supressão do medicamento. E, no caso específico, esse trabalhador politraumatizado veio a ter necrose óssea nas principais articulações. Ele ficou pior do que se apresentava ao tempo do atropelamento. Um quadro doloroso. E se discutiu judicialmente se seria acidente do trabalho essa necrose óssea. Sim, por quê? Porque ela decorreu de um atropelamento que foi um acidente de trajeto, acidente do trabalho, portanto. E no tratamento dessas lesões traumáticas, foi necessária a utilização dessa medicação, que causou a necrose óssea. Então, nós temos um encadeamento causal, é acidente do trabalho. Eu sou de uma época em que se discutia a tuberculose, principalmente a tuberculose pulmonar, se seria acidente, doença do trabalho ou não. Hoje, não se está dando muita importância no âmbito da população a respeito de uma doença que está matando aqui em São Paulo uma pessoa por dia. Não sei se a minha estatística está atualizada. Uma pessoa morre hoje por dia em São Paulo vítima da tuberculose. Esse é um assunto grave de saúde pública e pouca gente está a par. Dizem que é por causa da AIDS, né? A AIDS é uma doença oportunista, como nós sabemos. Então, ela em si não é propriamente uma doença, ela gera uma perda da humanidade e aí surgem aquelas doenças oportunistas, dentre elas a tuberculose. Então, o bacilo de Koch se tornou muito mais potente e, consequentemente, hoje a tuberculose é um desafio de saúde pública, embora a mídia não se detenha sobre esse assunto tão importante. E se discutia se a tuberculose poderia ser uma doença ligada ao trabalho. Havia aqueles casos de internação dos pacientes. Os médicos recomendavam, olha, você tem que ir lá para um sanatório em Campos de Jordão, geralmente, né? São José dos Campos, lugares onde o clima era mais propício à recuperação da pessoa. E os que trabalhavam naquele hospital, naquele sanatório, estavam em contato direto com os portadores de tuberculose ativa. Então, eles contraíam a tuberculose em razão do quê? Do trabalho. Então, era reconhecida como uma doença ocupacional. Também se entendia que a tuberculose poderia afetar trabalhadores que se alimentavam mal e viviam condições de trabalho extremamente prejudiciais à integridade física, trabalhos muito pesados, etc. Isso rompia as reservas orgânicas, como eles falavam, e permitiam que aqueles bacilos que foram enclausurados pelo organismo, porque nunca se debela totalmente o foco da tuberculose, sempre há um foco residual, ele fica lá enclausurado. Se nós tivermos debilitadas as defesas do organismo, por algum motivo, ele vai se proliferar e vai surgir a patologia, a tuberculose. Essa é a concepção teórica médica. Então, até hoje, nós poderíamos defender o cabimento, em alguns casos, de indenização por tuberculose, geralmente pulmonar. E aí seria um caso
de doença ocupacional. Mas o que ocorria? Os médicos utilizavam um mecanismo chamado CCC, cama, comida e clima. Então, o tuberculoso geralmente é o inapetente, e tem uma perda muito significativa do apetite. Então, a concepção, se ele for para um lugar de um clima mais favorável, mais propício, isso vai permitir que ele tenha mais fome, mais apetite. Cama, repouso, cama, comida e clima. E o clima também favorecendo nesse particular. Mas havia também poderosa medicação, antibióticos, quimioterápicos, etc. E eu já atendi vários casos, como eu disse, eu sou um dinossauro, né, como dizem os colegas mais novos, né? Sou da época da Lei 7.036, de 1944, imagine, né, como Fórum Boy. E acompanhei vários casos em que as pessoas saravam da tuberculose, mas ficavam com sérios distúrbios psicomentais, até aposentadas por invalidez por esse motivo, pelos efeitos medicamentosos colaterais, as chamadas iatrogenias. Então, pelo mecanismo da concausa superveniente, acidente do trabalho na modalidade doença ocupacional. E assim nós poderíamos lembrar vários casos. Um trabalhador sofre uma fratura da perna direita, digamos, e vai, em razão de uma prescrição médica, internar-se num hospital. Fica 2 meses internado em razão desse acidente do trabalho. No Brasil, nem pensar, mas digamos que na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, ele contraia, ao ser internado no hospital, uma infecção hospitalar. Aqui nem pensar, né? Algo realmente muito incomum, impensável mesmo, né? Mas essa infecção hospitalar é ou não doença do trabalho, acidente do trabalho na concepção legal? É, porque foi em razão do acidente que ele precisou se internar. Como, por exemplo, no caso de um trabalhador que foi levantar determinado peso e no ato contraiu uma hérnia de disco, no ato do esforço, acidente do trabalho. Ele vai ao hospital e o médico diz, olha, você precisa operar-se, fazer uma laminectomia. E essa operação é mal sucedida. Ele termina com uma situação de invalidez, mau resultado cirúrgico. Acidente do trabalho? Sim, pela concausa superveniente. A Globo divulgou, pelo Jornal Nacional, há muitos anos, o caso da AIDS, ficou famoso, muito comentado. Uma pessoa sofreu acidente do trabalho e foi levada a um hospital e lá recebeu transfusão. E à época não havia o controle como hoje existe. E ele foi contaminado por essa transfusão, adquiriu a AIDS. Acidente do trabalho. Foi divulgar AIDS, acidente do trabalho. Aquela época que, quando se falava em AIDS, até se falava baixo, né, com medo até de usar a palavra, né, tamanho o terror que ela infundia. Foi muito divulgado. Um caso reconhecido judicialmente como acidente do trabalho pela concausa superveniente. Então, essas 3 modalidades de concausa são importantes, são de maior interesse no cotidiano dos advogados, dos profissionais do direito, na nossa opinião. Um outro critério é o do nexo técnico epidemiológico. Um auditor fiscal da Previdência Social, o Paulo Rogério Albuquerque, pessoa muito inteligente, constatou que o INSS tem o maior banco de dados sobre doenças no Brasil que causam afastamento do trabalho, porque gera o benefício. E ele pensou, se nós verificarmos a incidência, à luz da epidemiologia, um ramo da medicina, em determinadas atividades econômicas, se nós fizermos um banco de dados e através do CNAE, que define a atividade econômica da empresa, e do CID, da doença, se nós fizermos um cruzamento e esses dados baterem, nós poderemos presumir que a doença contraída por determinado trabalhador
seja do trabalho, mas é mera presunção, presunção relativa, juris tantum, que pode ser elidida pela empresa produzindo prova em contrário. Ela pode se defender, pode impugnar o reconhecimento desse critério epidemiológico. Mas hoje é uma das formas pelas quais a Previdência concede o benefício comum ou por acidente do trabalho, valendo-se desse critério do nexo técnico epidemiológico. A questão da multicausalidade nós já abordamos. Não vale dizer que não cabe afirmar que tal doença, por ter causas múltiplas, seria uma doença que inviabilizaria o nexo causal, porque a pergunta que nós sugerimos para a consideração de vocês é: pode ser negada a participação? Então, se houver o fator de risco presente nas condições de trabalho, nós deveremos admitir e não negar o nexo de causalidade. Por quê? Porque o trabalhador, ao ser contratado, passa por um exame admissional de saúde. Ele deveria, pelo menos, segundo a legislação, passar por esse exame que é obrigatório. E depois se submete aos exames periódicos. Logo, se entrou na atividade, no quadro funcional de uma empresa, rígido, capaz, qualquer doença, em tese, que vier a cometê-lo, será considerada presumivelmente ligada ao trabalho. É o que o francês chama, no direito francês, se chama em presunção de imputabilidade. É uma presunção, juris tantum, relativa, que pode ser invalidada por prova em contrário. Então, se presumirá que tal patologia seria decorrente do trabalho, cabendo ao empregador, ou no caso, o INSS, conforme o tipo de demanda, demonstrar que não teria sentido na prática essa presunção. Ele tem que elidir tal presunção relativa. O ônus do empregador ou do INSS, conforme a lide, né? Seria nesse sentido. É a tese, né? Vou levantar algumas questões. Uma delas das tendinopatias do supraespinhal, ombros. Existem profissionais na área médica que assessoram empresas, grandes empresas, bancos, empresas muito poderosas economicamente, e esses profissionais, não vou ficar aqui falando nomes, conheço vários, valendo-se do seu conhecimento profundo científico, elaboram teses que são meias-verdades. E essas teses têm uma certa aparência de credibilidade exatamente porque sustentam meias-verdades. Vou me explicar melhor. Nós temos um osso na região do ombro chamado acrômio. Ele pode ter 3 formatos: retilíneo, reto, curvilíneo, curvo, ganchoso, em forma de gancho. Ai do cidadão se for curvilíneo ou ganchoso, porque ele vai ter uma lesão no supraespinhoso, independente do que ele fizer na vida. A menos que no trabalho ele fique levantando, a uma certa altura, constantemente, essa região do ombro, tipo um pintor. Ele fica sempre elevando essa região. Se tiver um problema de tendinopatia do supraespinhoso, claro que será relacionável ao seu trabalho, que fica traumatizando, desgastando essa região. É verdade, mas é uma meia-verdade. Porque se eu ficar digitando anos a fio, terei o mesmo problema, mas por uma outra fonte geradora. É a sobrecarga estática. Porque essa região não é muito vascularizada, não é muito irrigada pelo sangue. Então, quando eu permaneço nessa posição de sobrecarga estática, eu dificulto a circulação regular do sangue que vai alimentar essas regiões que começam a degenerar.
Então, essa degeneração é por causa da sobrecarga estática no trabalho. Isso é omitido na grande maioria dos laudos. Então, o bancário, por exemplo, quem trabalha em telemarketing, etc. Não, a sua doença é porque você tem lá um acrômio defeituoso. Você já nasceu defeituoso, né? E, portanto, não há nada a se relacionar ao trabalho. Mas é uma tese que só expressa meia-verdade, assim como várias outras. Outra questão muito frequente, tanto na Justiça do Trabalho como na estadual, versando sobre as ações acidentárias em face do INSS. A lei diz que não é doença do trabalho a doença degenerativa. Como nós devemos interpretar essa norma, que remonta até a leis anteriores? Vamos procurar um dicionário médico como subsídio. Degeneração, queda para uma condição inferior, piora progressiva de um estado físico, mental e moral. O dicionário médico fala em idade, senilidade, fase adulta. Não. Fala que é uma queda para uma condição inferior. Então nós devemos, é uma tese que eu estou levantando, já há pouco tempo. Interpretação. A incapacidade laboral por lesão, doença degenerativa, ela pode ser desencadeada ou agravada por macrotraumas, que são os acidentes típicos, ou microtraumas são os pequenos acidentes do cotidiano, são chamados microtraumas ou microtraumatismo, ou microtraumas de repetição, que por efeito cumulativo vão causar o dano no decorrer do tempo. Vou tentar me explicar melhor. Vamos recorrer à CID, é uma classificação internacional das doenças reconhecida no mundo inteiro. O que diz a CID? Nós temos a CID com uma letra, que geralmente é um tipo de patologia, e um número, né? Então, a letra M é para doença osteomuscular, articular. A M12.5 diz artropatia traumática. É um processo degenerativo traumático. Por exemplo, me perdoem, mas eu não resisto a certas expressões populares. Acho que um dia ainda vou me deter mais em umas pesquisas, porque certas expressões me agradam profundamente. Eu acho muito saborosas, como, por exemplo, chega um trabalhador, doutor, eu estou no aviso breve. Né? Realmente é breve, né? E coisas que os colegas também sabem, aí que se diz no cotidiano. Né? É quem trabalha com aquela chamada lambreta do baiano, com todo respeito aos nossos irmãos baianos, que eu tenho um carinho muito grande por eles. Né? Aquela britadeira que fica rompendo a calmada asfáltica. Então, a pessoa pode sofrer um processo por esses traumatismos. Aliás, ninguém aguenta ficar mais que 3 ou 4 anos nessa atividade, que ele fica todo arrebentado, né? Problemas de audição também e vários outros. Então, é uma doença que a CID considera como traumática na origem. Vejam bem. M16.4, coxartrose bilateral pós-traumática. Aí já é uma outra catalogação, outro enquadramento. Pós-traumático. Tudo processo degenerativo. M16.5, outras coxartroses pós-traumática. M17.2, gonartrose pós-traumática bilateral. M17.3, outras gonartroses pós-traumáticas. M19.1, artrose pós-traumática de outras articulações. Todos processos degenerativos. Mas por que na CID se fala em trauma? Então, nós não podemos ignorar a ciência, o reconhecimento internacional de que há degenerações traumáticas, degenerações que não têm nada a ver com traumas e degenerações pós-traumáticas. Então, eu proponho uma classificação, que eu acho que vai facilitar a compreensão da matéria.
há doenças exclusivamente degenerativas que nós poderíamos chamar de atraumáticas, ou seja, que não são traumáticas, né? Como fazendo aquela distinção entre moral, imoral e amoral. Então seriam atraumáticas, não seriam, portanto, relacionáveis a traumatismo. Um outro tipo seria de doença degenerativa traumática, como a artropatia traumática. E, finalmente, as degenerações pós-traumáticas, que surgem em consequência de traumas. Então, eu proponho essa classificação, não simplesmente por querer inovar, mas eu acho que ela vai facilitar, na prática, a compreensão da matéria, que hoje atormenta advogados, juízes, porque, como nós, advogados, somos, dizem os antigos, com a sua sabedoria, os primeiros juízes da causa, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, ele estuda a viabilidade ou não, a pertinência da pretensão ser deduzida judicialmente. Então, nós temos essa dificuldade que o cliente pergunta: doutor, é causa-ganha? Né? Outra expressão popular muito frequente, né? Muito saborosa, pitoresca. É causa-ganha? Eu falei, olha, não me arrisco. Não me arrisco. Causas que eu imaginava que ganharia com uma certa tranquilidade, resultaram mal sucedidas e o contrário também, né? De maneira que é difícil a gente fazer um prognóstico nessas questões, né? É interessante nós constatarmos que a avaliação da incapacidade, no caso da PAIR, né, perda auditiva induzida pelo ruído, também denominada de disacusia neurosensorial bilateral, ou surdez simplesmente, ou hipoacusia, se verifica apenas o grau da perda. Mas acontece que não há uma tabela hoje para avaliação. Há o regulamento anexo que acompanha o decreto 3.048 de 99, regulamento de benefícios da Previdência Social, que prevê alguma coisa de absurda. Como nós sabemos que cabe ao Executivo a regulamentação, a prerrogativa da regulamentação, eles quiseram fazer com que os segurados não atingissem certos parâmetros para não receberem benefício, na minha interpretação e de muitos. Então, eles estabeleceram, por exemplo, que a exposição ao nível do ruído deveria situar-se até a faixa, antes era 2.000 Hz, depois passaram, por muita experiência, para 4.000 Hz. Mas o ruído no trabalho se dá, geralmente, numa outra faixa de frequência. E eles mandam considerar apenas a via aérea. E nós temos também no ouvido a parte interna. Como o brasileiro é um indiferenciado, então fiquem sabendo que nós não temos a parte óssea aqui, né? O mundo inteiro tem, mas o brasileiro tem porque não é vista a parte óssea, né? Só a via aérea, né? E surge um problema. Essa listagem pelo Supremo Tribunal Federal foi considerada como exemplificativa, a do regulamento. Ela não exaure as hipóteses de concessão do benefício. Bom, qual a tabela que nós vamos adotar? A lei não diz, o regulamento com critério, que é meramente exemplificativo, é difícil, como diz o leigo, novamente o linguajar popular, precisa ficar surdo como uma porta para fazer jus ao benefício. Então, na prática, é inviável. Daí a orientação jurisprudencial, no sentido de ser meramente exemplificativa a listagem do regulamento. Havia, na NR7 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, a menção a uma tabela de um autor americano chamado Fowler. Ele analisou as perdas auditivas dentro do padrão da fala do americano. Igualzinho a nossa, não? O idioma é igualzinho, a sonoridade, etc. e tal, é igualzinho, né? Então, é aquela mania, né? O que é bom lá fora, principalmente na Europa, Estados Unidos e tal, também é bom aqui para o brasileiro. Então, se adotava a tabela de Fowler. Acontece que essa tabela não serve para avaliar perdas auditivas, ela é inadequada, não foi feita
com essa finalidade, nem mesmo lá nos Estados Unidos. No entanto, como o regulamento era exemplificativo, porque exigia o atendimento de um grau de perda tão alto, que na prática não tinha sentido, então se recorria subsidiariamente à tabela de Fowler. Ou então, Tribunal de Alçada Civil, segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, mandou fazer até um programa para avaliar as perdas auditivas pela tabela de Fowler, que era o parâmetro utilizado aqui em São Paulo. Só em São Paulo. Uma criação paulista. Acontece que a NR7 foi modificada e suprimiram essa referência à tabela de Fowler. E o pessoal ficou como aquele que está pintando e perdeu a escada, né? Ficou pendurado na brocha, outra expressão popular. Eles até hoje usam a tabela de Fowler, embora ela seja anticientífica para esse fim de avaliação de perda auditiva, mas utilizam a falta de um outro parâmetro. É um nonsense total. Mas o que tem ocorrido é isso. A avaliação hoje da perda auditiva é um desafio. Nós temos uma classificação de Pereira no Brasil, de uma autora italiana, Merluzzi, mas todos falam, isso daí não é para fins de indenização judicial, é para outros fins. Mas é hoje uma dificuldade muito grande avaliar se a perda auditiva indenizável. Embora haja uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 44, dizendo que a perda auditiva, ainda que mínima, gera o direito ao auxílio acidente de 50%. É um parâmetro a se considerar. Mas vejam só, estava uma vez, certa feita, assistindo a uma palestra, e o palestrante disse o seguinte: há uma cerimônia lá na Inglaterra em que se colocam 2 cavalos ao lado de cada canhão, são 2 canhões. Então, há um canhão, 2 cavalos, ou 3, daqui há outro canhão, 2 ou 3 cavalos. Os tiros são disparados pelo canhão, e alguém perguntou mais recentemente, por que ficam esses cavalos aqui, ouvindo o estrondo dos canhões, se assustando, sofrendo? E foram fazer uma pesquisa. É que antigamente o meio de transporte era através dos cavalos. Então eles eram deixados ao lado dos canhões, porque depois eles teriam que levar de volta os canhões. Então eles ficavam lá. Permaneceu a tradição. Então, até hoje, colocavam os pobres cavalos lá ao lado dos canhões, mas por um costume, por uma questão de praxe, sem sentido nenhum mais. Então, essa tabela do tribunal, com todo respeito e carinho pelos nossos magistrados, ela é mais ou menos parecida com a história dos cavalos e dos canhões, né? Estão lá, mas ninguém sabe por que ainda continuam lá, né? Mas, ainda dentro do vício de enfoque, eu costumo perguntar, nesse curso da Faculdade de Medicina, para os médicos, nem todos são otorrino, o que até agora me esqueci. Bom, o que de uma outra expressão, o que é acúfeno, ou tinnitus, ou zumbido? Gera incapacidade? Pode ser relacionado ao fato da exposição a ruído intenso no trabalho? O zumbido tem vários formatos, várias modalidades. Uns dizem que sente um barulho que lembra de uma panela de pressão, outros de um apito. Mas, enfim, a estatística, a ciência médica revela, de suicídios pelo zumbido, porque no silêncio da noite a pessoa quer repousar e não consegue. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, doutor, eu ponho aquele fone de ouvido, eu não durmo, eu desmaio, porque é um tormento. Há aquele silêncio à noite e aquele barulho me infernizando. Ele pode ser unilateral ou bilateral.
em alguns estados americanos e na Austrália, indeniza-se o zumbido independentemente de haver ou não perda auditiva. Por que não considerar esse fator nas perícias médicas? É um dado a considerar. Outra questão diz respeito a um fenômeno do recrutamento, me lembrei. O que é o recrutamento? Quando a pessoa sofre a exposição a traumas sonoros, ela tem a perda de células nesse particular. A turma, dentro do popular ainda, diz, a gente se acostuma com o barulho, não é bem isso. É que as células vão sendo destruídas e ele perde muito da sensibilidade nesse particular. Não é que se acostumou. É como a exposição a certos produtos químicos, me acostumei, não é? É que as suas células olfativas foram prejudicadas em grande parte. Bom, o recrutamento é um fenômeno não explicado ainda suficientemente pela medicina, mas a pessoa passa a ser supersensível a certos ruídos, numa frequência menor que a de 85 decibéis. Então, há casos, por exemplo, que a pessoa não suporta certo nível de ruído, ainda que relativamente baixo, porque provoca o recrutamento, um mal-estar terrível. A pessoa se sente muito mal. Isto é incapacitante ou não? Eu quero crer que sim. Segundo um estudo de uma associação paulista de otorrinologia, há uma gradação de problemas que mais geram sofrimento na humanidade. Um é a perda de um filho, em primeiro lugar. Perder um filho é o maior sofrimento que se possa imaginar. Em segundo lugar, tonturas frequentes e muito fortes. Terceiro lugar, zumbido. É a terceira causa de maior sofrimento da humanidade, segundo esse estudo feito por especialistas. Então, por que nós nos determos só na questão da aferição do grau de perda pela audiometria, pela impedanciometria, enfim, por esses parâmetros? Por que não considerarmos também uma tese que eu sugiro seja estudada e defendida nos pleitos judiciais, envolvendo também o recrutamento e o zumbido? O zumbido também é altamente incapacitante e temos precedentes de normas assim dispostas nos Estados Unidos e na Austrália. Não é nenhuma invenção aqui da nossa parte. Nós estamos apenas nos reportando a essas fontes. Então, também uma outra questão que poderíamos levantar ainda quanto à perda auditiva é a da simetria ou assimetria. Alguns dizem que a perda tem que ser parelha, simétrica, nas orelhas. Hoje não se fala mais em ouvido, é orelha. Orelha esquerda, orelha direita. Se a perda à esquerda for, digamos, de 15% e a direita de 31%, há uma assimetria, há uma desigualdade de um lado e outro. Consequentemente, aquela perda não seria atribuível ao trabalho. Não é científico esse parâmetro. Ela pode ser simétrica ou não. Vai depender de uma série de fatores que não cabe analisar aqui presentemente. Então, uma outra tese, como disse, existem estudiosos que procuram defender teses que excluam o fator trabalho para efeito de estabelecimento de nexo causal e criaram a socioacusia. Quem saberia dizer o que é uma socioacusia? Exatamente. Exatamente. A vida nas metrópoles é muito barulhenta. E hoje nós temos também as pessoas sempre com algum aparelho aqui nos ouvidos. Aliás, os médicos estão dizendo que essas gerações vão ter seríssimos problemas de saúde e alertam os pediatras. Olha, já vão tentando conscientizar os pais, porque essa exposição vai dar problemas e não só de ordem auditiva. Né? Mas eles dizem, você vai a uma cantina, o ruído é maior, mais alto do que de certas empresas, indústrias. Você tem um barulho do trânsito, vai ao jogo de futebol, espolcam rojões ou aquele barulho infernal da torcida. Enfim, a cidade
é barulhenta. Então, a perda auditiva não é pela exposição durante pelo menos 8 horas no trabalho a 90 decibéis. Não, nada disso. É por causa da vida em sociedade sujeita à exposição frequente ao ruído. É uma tese que realmente não tem sentido, porque ele ignora o mecanismo da concausa. Pode haver esse fator, outros fatores, como algumas doenças, podem provocar também, levar a uma situação de perda auditiva, mas nós não podemos nos esquecer do fator trauma acústico no trabalho intenso e reiterado no tempo. Inclusive, invocando o artigo 8º, no tópico em que prestigia também o direito comparado. Na ausência de normas específicas, a supressão de lacunas, o preenchimento de lacunas, pode se valer para isto ocorrer do direito comparado. Afora os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário e, inclusive, tem também caráter constitucional, como nós sabemos, desde que atendidos certos requisitos. O artigo 154 da CLT invoca outros ordenamentos, outros diplomas legais, não se restringindo apenas ao capítulo que trata da higiene e segurança do trabalho. Lei 8.213, ela disciplina a reparabilidade dos danos no plano da infortunística. A Previdência Social, segundo a Lei 8.213, concede prestações, expressão genérica que compreende as espécies benefícios e serviços. Os benefícios são as prestações monetárias em dinheiro e os serviços são as prestações em utilidades, ressaltando-se a reabilitação profissional. É um serviço a cargo da Previdência Social, mas, infelizmente, não tem havido a propositura de ações na Justiça Federal buscando a reabilitação profissional como serviço. Sugiro aos colegas que reflitam sobre isso, porque o que eu vejo é pedido de benefício, quando o INSS desmantelou o seu centro de reabilitação profissional. Absurdamente, nós tínhamos excelentes núcleos e centros de reabilitação profissional, como o de Campinas ou de Santos, que foram desmantelados na prática, apesar de se tratar de um relevante serviço a cargo da Previdência Social. Se os colegas pleitearem a reabilitação de um segurado, trarão no pedido embutido o pleito de um auxílio-doença, porque só se faz reabilitação profissional mediante a concessão desse benefício. Ao invés de se pedir simplesmente o auxílio-doença, nós sugerimos que se pleiteie enfaticamente a reabilitação profissional e que o INSS cumpra a lei e o seu regulamento, inclusive mediante o atendimento por uma equipe multidisciplinar. A lei não tem sido cumprida pela Previdência Social, lamentavelmente, o que é realmente afrontoso à nossa condição de cidadãos. Lei Orgânica da Saúde. Também ela não é muito lembrada, mas o SUS tem atribuições voltadas também à questão da saúde dos trabalhadores. Poucos têm conhecimento de que o SUS pode, por exemplo, agravantes. Essas são as três modalidades de fatores causais. Etiopatogênicas, como no caso de uma silicose, uma doença profissional proveniente da exposição à poeira de sílica no trabalho. Por exemplo, atividade de marmoraria, jateamento de areia, de vidraria manual, onde há a liberação da poeira de sílica no ambiente e o trabalhador exposto à inalação dessas partículas finíssimas, invisíveis até a olho nu, vai com o tempo adquirindo essa patologia. Aí nós podemos falar em fator etiológico.
Mas há outros casos, por exemplo, num escorregamento de vértebra, listese, como dizem os médicos, em que há uma origem, uma causa pré-existente. A pessoa nasceu com uma listese, um escorregamento de vértebra. Mas esse escorregamento, essa anomalia, digamos assim, não gera incapacidade. A pessoa trabalha normalmente, corre, pratica esportes, carrega peso, sobe escadas, movimenta-se sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Por ação de um acidente, de um macrotrauma, como nós falamos, aflora a incapacidade até então inexistente. É como um divisor de águas. A pessoa estava rígida, trabalhando normalmente, sem dores, sem limitação de movimento, sem restrição funcional. Por ação de um acidente, aquele quadro aflora, torna-se incapacitante, surge a sintomatologia dolorosa, a restrição de movimentos, as dores. Isto é uma passagem, é o chamado rompimento do equilíbrio biodinâmico, a descompensação, por exemplo, de uma coluna vertebral por ação de um traumatismo, no caso da listese, objeto do nosso exame. Portanto, não interessam esses fatores de ordem genética, predisposição pessoal, etc., como causa excludente. Se presente um desses fatores, não significa isso automaticamente que o trabalhador não tenha direito ao reconhecimento do seu problema como sendo um acidente ou uma doença ocupacional. Questões de incapacidade. Nós temos no campo do direito do trabalho alguns autores, o mais destacado de todos, na nossa opinião, é o eminente desembargador mineiro Sebastião Geraldo de Oliveira, que busca conceituar o que seja incapacidade laborativa. Ele, nesse campo, realmente é o suprassumo aqui entre nós, no país. No terreno da previdência social, dos acidentes do trabalho, não conheço nenhum autor, nos últimos 25 anos, que busque conceituar o que seja incapacidade laborativa. Não temos nenhum. O tema acidentes do trabalho, hoje, compreende vários ramos do direito. Nós temos o direito previdenciário, a Lei 8.213, 91, regendo a matéria. Temos a CLT também, o Código Civil, a Lei Orgânica da Saúde, todo um complexo de leis. Hoje não é fácil atuar sem um aprofundamento maior na questão de ordem médica. É um tema que conjuga o direito e a medicina, e ambos não são ciências exatas, como nós sabemos. Nós tentaremos dar uma contribuição, fruto de nossos estudos, de nossas vivências, e apresentarei alguns enfoques para a apreciação que os colegas houverem por bem conferir. Alguns tópicos da nossa fala versarão sobre assuntos ainda não objeto de nenhuma obra na matéria. Não pelo inusitado, mas nós gostaríamos de provocar uma reflexão, porque muitos equívocos têm ocorrido e levado a danos irreparáveis a pessoas e suas famílias, de maneira que esta matéria merece a nossa particular atenção e a nossa tentativa será essa. Espero que os colegas, tendo o ponto de vista oposto, contrário, também venham a contribuir para a discussão, que será sempre enriquecedor o embate de ideias, de posicionamentos. Nós mencionamos a legislação básica, começando pela Constituição Federal. De mais importante para o assunto é o que dispõe a norma maior sobre o seguro de acidentes do trabalho.
a cargo do empregador. Então, o ônus do seguro é incumbência do empregador, e tão somente ele. O empregado não participa do custeio das prestações por acidentes do trabalho. Por favor, mais adiante. Chamaremos a atenção para o artigo 950 do Código Civil, porque ele tem sido, na Justiça do Trabalho, especificamente, um tanto quanto desconsiderado na avaliação da incapacidade laborativa. O artigo 950 do Código Civil preceitua que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão. Então, vamos atentar para essa alusão a ofício ou profissão. Mais adiante explicarei melhor o objetivo nosso. A CLT também é de grande importância. Capacidade traduz exatamente esse déficit, esse dano, esse prejuízo. Há doenças, como, por exemplo, uma rinite alérgica, pode ser advinda da exposição a certos fatores alergizantes no trabalho. Porém, ela não é incapacitante, ela não gera, senão em alguns casos muito especiais, como no caso de um cirurgião, de quem lida com alimentos, uma incapacitação e ainda que breve para o exercício do labor, mas não é objeto de ressarcimento pecuniário. E nós estabelecemos um segundo preceito, que é consequência do primeiro. Importa juridicamente apurar a causa da incapacidade laborativa ou do seu agravamento. Eu não estou falando apurar a causa da doença ou lesão, e sim a causa da incapacidade, o que é diferente. Já que o objeto da proteção legal, do ressarcimento, é a incapacidade, não cabe perquirir da causa da doença, e sim da incapacidade. Acho que isso é fundamental e até óbvio, por uma questão de lógica. Mas, infelizmente, o que se discute hoje nos feitos judiciais é a causa da doença. É um equívoco, nesse particular, relevante, no nosso entender. Submetemos essa questão à apreciação dos colegas para entenderem se é pertinente ou não. Então, não cabe averiguar a etiologia, nem a etiopatogenia, ou seja, a causa da doença. A etiologia é muitas vezes ligada a fator hereditário, a raiz do mal. A etiopatogenia já vai um pouco além, é o que causa a doença. Nem a preexistência de lesão ou da patologia em si mesmas. Muitas vezes, peritos médicos da Previdência Social ou judiciais dizem: trata-se de uma doença constitucional, congênita, portanto, não está relacionada ao trabalho. É outro equívoco conceitual. Para se excluir o nexo de causalidade, nós precisamos avançar muito além nas considerações, porque o que interessa é a causa da incapacidade ou do agravamento da incapacidade, reiterando, não a causa da doença. E, nesse particular, eu gostaria também de mencionar outro equívoco, que muitos colegas, operadores do direito, juízes, etc., incidem, que é de falar como sendo sinônimas as expressões nexo causal e nexo etiológico. A etiologia é um grave erro conceitual, porque o nexo causal compreende as causas etiopatogênicas, as causas desencadeantes e as causas através dos centros de referência em saúde do trabalhador, aos estaduais e aos municipais. Aqui em São Paulo nós temos vários centros de referência em saúde do trabalhador, instituições públicas que, portanto, merecem fé pública nas suas avaliações e conclusões, que podem intervir nos locais e ambientes de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego também tem sido desmantelado.
os seus integrantes aposentam-se ao cabo do tempo necessário e não há reposição dos cargos. Infelizmente, hoje, o Ministério do Trabalho, por falta de estrutura e por falta de pessoal minimamente suficiente, não tem atendido às suas obrigações. Mas aí pode atuar o SUS. Alguém poderia dizer, como? Por exemplo, já ocorreu isso por várias vezes, aqui em São Paulo não é prática. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campinas autuou a Bosch porque ela não emitiu a CAT, não comunicou ao INSS a ocorrência de uma doença ocupacional. O Centro de Referência constatou o fato e autuou o empregador. Ele se defendeu alegando a incompetência do SUS, nesse particular. A questão foi resolvida administrativamente em desfavor da empresa. Ela recorreu ao Poder Judiciário e perdeu. O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou, já há vários julgados nesse sentido, que é competente, sim, o SUS para esse fim, para estabelecer normas sobre higiene e segurança do trabalho, cuidar da prevenção dos ambientes e até mesmo a interdição dos locais de trabalho ou embargos de obras. Tem essa atribuição, ela não é exclusiva do Ministério do Trabalho, enfatizamos. Daí a importância que nós estamos dando à matéria. Aqui são as atribuições do SUS, especificamente quanto à saúde do trabalhador. Nós destacaremos algumas questões, porque o tempo não nos permitirá maior aprofundamento na matéria. Precisaríamos, pelo menos, de 2 semanas para discutirmos mais a fundo as questões que interessam à infortunística. Então, nós vamos destacar alguns tópicos que acho serem de importância no cotidiano de nós, advogados, e das demais pessoas também interessadas no tema. Nós mencionamos 2 preceitos. Um preceito é de comum sabença, conhecimento por parte generalizado. O que se indeniza não é a lesão ou doença em si mesma, e sim a incapacidade laborativa. Porque ao direito interessa o dano, o prejuízo, de maneira que a